Então tá, vamos dar as boas-vindas à Camila, que aceitou falar com a gente, contar um pouquinho sobre a experiência dela com o câncer de mama. A Camila é psicóloga e passou a integrar a equipe da Enicom esse ano. Então, eu sou psicóloga, faço parte do Recursos Humanos da empresa e tive essa experiência não tão boa com o câncer de mama, né? Infelizmente, ele veio cedo, aos 30 anos, quando eu estava fazendo mestrado. Então, eu tive que parar todo o mestrado para fazer o tratamento. Enfim, é um tratamento bem invasivo, mas a prevenção eu acho que é o melhor caminho, né, para descobrir bem no início. Então é bom a gente se conhecer para poder pensar enfim, e tu, se não pensasse, se não conhecesse teu corpo antes, poderia ser pior. Então é melhor que isso seja uma rotina, né? Então eu faço os autoexames já há muito tempo, né? Por causa que a minha mãe teve também câncer de mama quando eu tinha uns 16 anos. Então, na hora do banho, ali, eu notei que o meu seio estava muito rígido em comparação ao outro, né? E na época eu estava com tantas coisas na cabeça, tantas atividades. Eu acabei meio que deixando, consciente ou inconscientemente, adiando ali um mês para poder ir procurar, de fato, um especialista, que no caso é uma mastologista, né? E aí, depois disso, ela foi e me examinou e me encaminhou para fazer mamografia e ecografia, né? Que são os exames que normalmente para ver com mais detalhes do que tem lá dentro, né, do seio. E aí foi achado um tumor de 6 centímetros, foi bem grande. E ali o médico pediu para fazer uma punção, que é uma agulha que, né, colocam nele para poder recolher o material lá dentro e fazer a biópsia, né, para poder analisar no laboratório. E, bom, isso daí demorou uns dias e veio, né, a confirmação de que ele era maligno, o tumor. Então, mas antes, pelo formato, pelo tamanho, o profissional que fez a ecografia já tinha me dado, meio que me explicado assim, ó, as chances de ser câncer são bem altas. Então, foi exatamente um momento de autoexame, de rotina mesmo, que eu descobri isso. A próxima pergunta é sobre dicas de prevenção. O que você poderia nos dizer, né? Como nós podemos nos autoexaminar? Bom, vou dizer da minha experiência, assim, né, que o bom é sempre pegar um espelho, olhar, né, toda a mama, como é que ela é, tocar. Eu acho que tem muito tabu com isso, com relação às mulheres, de elas se tocarem e de sentirem o próprio corpo, né? E ver, porque se tu sabe mapear todas as áreas que o teu corpo tem, para ver algo diferente é melhor, né? Já vai ter noção de como normalmente ele é, a textura. Então, pegar aí na frente do espelho, levantar o braço e apalpar a mama de forma com as pontas dos dedos e ver o relevo, né, da mama. Tem mamas que são mais densas, tem mamas que é mais fácil de ver como é que tá por dentro, mas a minha era muito densa, então era difícil de constatar se estava tendo alguma coisa, crescendo alguma coisa ali. Então eu fui notar quando estava muito duro, né? O seio estava completamente duro e começou a doer, porque ele já estava, né? Os tecidos lá dentro o tumor já estava começando a crescer por cima. Daí começou a doer. Mas normalmente não dói, né? Não, às vezes começa pequenininho, com uma bola que fica bem aparente no seio, ou se tu tocar mais a fundo, vai notar uma coisa bem dura. Então, se tiver por acaso esse tipo de aspecto no seio, se um dos seios está maior ou menor, né, que o outro, né? Então, é motivo de ir buscar auxílio com um especialista, mastologista, né? A gente normalmente pensa no ginecologista, como a gente sempre normalmente faz, os exames anuais,
Mas nem todo ginecologista lista nisso, né? Então é bom ficar atento que às vezes tem mastologista e ginecologista no mesmo profissional com duas especialidades. Mas o ideal seria um mastologista. Então, ó, de botar os braços na cintura para ver e olhar na frente do espelho o tamanho do seio e tal, levantar os braços para ver se aparece alguma coisa diferente, normalmente não, né, que a gente não nota, fazer esses movimentos circulares, né, em todo ele. E importante ver também as axilas, que as axilas têm nódulos linfáticos que podem estar comprometidos se algum câncer mais interno da mama, né, tiver ali, eles podem, o primeiro lugar onde vai para poder espalhar para o corpo, né? Então, nas axilas é bom, os homens também, seria bem importante eles apalparem sempre possível para procura de nódulos, né? E deitado também é bom fazer, porque normalmente quando vamos num mastologista, a gente deita na maca e a médica faz a manipulação deitado também, que fica mais evidente a mama. E essa é uma forma de a gente estar sempre atento ao que está acontecendo no nosso corpo, né? E poder ir atrás quando acontece. Eu demorei um mês, porque eu já meio que eu já estava ligada que podia ser alguma coisa ruim, né? Aí a gente vai adiando, não quer que, tipo assim, quem procura acha, né? Mas ainda bem que quem procura acha, porque se tu acha antes, tu consegue, né, ter um prognóstico, que a gente chama, né, melhor. A cirurgia, então, como é que foi o meu tratamento? Ele começou com a quimioterapia, né, que daí, enfim, perde todos os pelos do corpo e as reações, né. Depois, eu fiz a cirurgia de remoção, então, do tumor. Aí eu fiz mastectomia bilateral, acabei tirando o seio contralateral por causa de possíveis retorno do câncer, quem sabe um tempo depois, né, vai saber, então vai, né, junto. E também por questões estéticas, foi feita a reconstrução mamária, com prótese, né? E depois eu fiz a radioterapia ainda, né, a radioterapia, ela daí é bem focal, que a quimioterapia é para tudo, todo o corpo, né, está protegido, então, de alguma célula cancerosa, assim. E a radioterapia é específico, ali no ponto onde teve as células, né, que começaram a aparecer. Então, não tem tantas reações, é bem mais tranquilo. E aí, mas assim, tem inúmeros protocolos. Então, o meu foi protocolo neoadjuvante, ou seja, antes da remoção do câncer. Da minha mãe foi a remoção do câncer e depois o tratamento. Mas tudo em função do tamanho, enfim, da gravidade. Então, eles conseguem entender meio como é que é antes. Tu só vai ter a certeza de que tipo de câncer. Eles têm um grau lá, que eles põem 3 graus, 1, 2 e 3, se era o 3 com muita gravidade, né, 1 com menos gravidade. Depois, né, depois que eles retiram, fazem toda a análise da peça, que eles chamam. Então, até lá tu não sabe, tu vai tendo umas ideias, é tudo meio tentativa e erro, eles têm protocolos fechados, mas não é algo... cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma história para contar. Então, mas claro que o trauma de ter tido tudo isso é meio que unânime, né? De ter medo de que isso aconteça de novo, de passar para os descendentes, de não poder gestar. Eu também estou nessa fase de não sei se vou poder gestar, já tinha planejado toda uma vida e daí veio, a realidade disse que não é bem assim. Então, mas dá para passar por esse momento sem ser assim traumático e penoso, né? Eu acabei sempre fazendo tudo o que eu queria fazer, né, conforme o meu corpo deixava, não deixei de fazer coisas de lazer e outras coisas que eu estava a parar,
né, mestrado, acabei fazendo coisas do mestrado igual quando eu estava na minha licença. E foi bom eu estar em movimento, fazer exercício físico. Exercício físico são muito importante para as reações que a gente tem depois também do tratamento. Enfim, né, eu acho que a prevenção vai te ajudar a você ter um bom prognóstico. Não quer dizer que você vai conseguir não ter o câncer se prevenindo, né? E fazendo autoexame e indo em médico. Mas vai conseguir ter esse prognóstico melhor, quem sabe, uma sobrevida, que eles chamam, bem maior.